verso 7, do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos. Então eles percebendo que estavam nus, eles fizeram algo. Cozeram folhas de figueira. Acho que comentei isso no começo da reunião. Essas folhas de figueira são o quê? A tentativa do homem de se fazer apresentável a Deus. Mas é muito interessante, porque essa tentativa, ela é tão inútil, que as folhas, quando elas estão fora da árvore, o que acontece com elas? Rapidamente elas se secam, não é verdade? Então ele fez lá, cozeu uma cinta de folha de figueira para tampar sua nudez, mas certamente aquilo ia morrer, aquilo ia secar, aquilo ia desaparecer. Então, algo da natureza do homem, porque os seus olhos foram abertos para isso, ele está sempre buscando uma aceitação diante de Deus, mas tudo que ele faz é perecível, não tem valor e caráter eterno, então diante de Deus não é aceitável. Tudo que o homem faz naturalmente para ser aceitável diante de Deus não tem caráter eterno. Vamos lá. Hoje eu vou ser paciente com a minha esposa. Olha a folha de figueira aí. Hoje eu não vou perder a cabeça com meus filhos. Olha a folha de figueira. O homem tentando daqui, tentando dali, porque ele vê na mente dele o seguinte: Deus não se agrada das pessoas que são iracundas, iradas. Deus não se agrada que o marido brigue com a mulher, que a mulher brigue com o marido, que o filho brigue com o pai brigue com o filho. Então Deus não se agrada disso. Então eu tenho que dar um jeito de agradar o Senhor. Aí ele vai cozer folhas de figueira, porque ele acha assim: se eu for calminho hoje, eu vou ter um crédito com o Senhor. Se for tranquilo, a minha mulher pode fazer a raiva que for, mas eu ficar calminho, vou ter um crédito com o Senhor ao final do dia. Folhas de figueira. Na verdade, o Espírito de Deus pega muito mais pesado em Isaías, porque lá ele não fala de folha de figueira. Ele diz assim: pois a vossa justiça, ó homem natural, é como absorvente de mulher nos dias em que ela está menstruada. Isso é o que é a vossa justiça diante de Deus, né? Então, folhas de figueira representam isso, irmãos. Atos de autojustificação, uma tentativa natural de ser agradável a Deus. E você pode perceber que nos dois momentos, capítulo 3 e capítulo 4 de Gênesis, que o homem tentou fazer isso foi afastado pelo Senhor, pelo seu amor. Quando o homem cozeu folhas de figueira, Deus falou: isso não resolve, mas eu vou fazer roupa para vocês. Tirou a vida de um inocente, um animal, e da pele dele fez as roupas, representando a obra que Cristo realizaria. Em Gênesis capítulo 4, você tem os dois irmãos, e o que eles vão fazer? Diz que Caim, ele produziu o melhor da terra no seu trabalho, porque ele era um agricultor, ele era um homem do campo. Então ele colheu o melhor que ele conseguiu produzir e ofertou a Deus. Deus não se agradou do sacrifício dele, porque até o melhor que nós podemos fazer sem Cristo, para Deus é nada, é folha de figueira que vai secar. Então Abel, de uma certa forma, ele entendeu que o que agradaria a Deus não seria algo que ele fizesse, porque ele era caído, porque ele era pecador. Ele precisaria de que um terceiro interpusesse, se sacrificasse por ele, e que o sacrifício desse terceiro inocente é que o justificaria diante de Deus. De alguma forma ele entendeu isso. Então ele oferece um animal sem defeito em sacrifício. E a palavra diz que da oferta de Abel o Senhor se agradou, ao passo que da oferta de Caim o Senhor não se agradou. Então, folhas de figueira, cuidado, que nós podemos estar, mesmo
vivendo a realidade de Cristo hoje, da igreja, cozendo para nós folhas de figueira, tentando de uma certa forma nos fazermos apresentáveis diante de Deus pelo nosso próprio mérito. Lá em Efésios capítulo 2, eu vou encerrar aqui. Lá é dito assim, que a salvação, ela é mediante a graça de Deus. Ela é produzida pela fé. E aí, o Espírito de Deus, através de Paulo, é muito claro ao dizer assim: isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Porque os dons de Deus, irmãos, eles são irrevogáveis. Aquilo que Deus deu, Ele não vai pegar de volta. Os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá tem caráter eterno. Esse é o nosso descanso. A salvação que Cristo proveu para nós lá na cruz, ela é eterna e ela é um dom de Deus. A vida de Deus que Ele deu para nós, mediante o derramar do Espírito, é dom de Deus e é então irrevogável. Mas se nós tentarmos usar de outros atributos, nós vamos ser como aqueles irmãos que desceram de Jerusalém a Antioquia. Está registrado, salvo engano, no capítulo 12 de Atos. Irmãos de Jerusalém desceram de Antioquia sem nenhuma autorização e disseram assim lá: olha, muito bem, vocês estão crendo em Cristo, ótimo, mas é necessário ainda que vocês circundem, façam a circuncisão e que vocês observem os costumes. Quando Paulo ouve aquilo, um homem que conhecia sobre a graça de Deus, ele não tem outra alternativa. Não, vamos subir todos para Jerusalém, que a gente precisa esclarecer essa situação, né? Porque a ideia que se dava ali era o quê? Não basta a graça de Deus. Para ser justificado diante de Deus é Cristo, mais circuncisão e mais guardar os costumes e as tradições. Então, ocorre o primeiro concílio da igreja, onde estão presentes os apóstolos, os presbíteros, o Espírito Santo. Então, ao final, eles produzem algo ali. O que eles produzem? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor essas coisas. Ou seja, apenas a graça de Deus. Só que os irmãos fizeram algumas recomendações, que eu não vou entrar aqui, que não é o objeto do nosso estudo, né? Se abstenham da carne de animais sufocados, tudo isso tem um significado espiritual, relações sexuais ilícitas, né? Tem algum significado espiritual em alguns pontos que eles colocaram, mas ali ficou muito bem explícito para nós que para sermos salvos basta Cristo Jesus. A obra que o Senhor realizou foi suficiente, perfeita e eficaz. Amém?